Olá pessoal, vamos lá então para a segunda aula, né, sobre algoritmos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com fluxogramas. Bom, na aula anterior nós vimos como fazer um software que solicite dois valores e testa se o primeiro valor é maior que o segundo, ele mostra o primeiro é maior que o segundo. Se for menor, ele mostra que o segundo é maior que o primeiro. Muito simples, né? Agora em fluxograma, como que isso funciona? Fluxograma nós temos que entender uma pequena estrutura, que seria uma legenda, né? Podemos dizer assim. Quando a gente tem esse balão, vamos dizer aqui, né, representando o início, quer dizer que o início só pode partir uma seta. Você não pode ter duas setas partindo do início, tá vendo? Só tem uma aqui partindo. Essa estrutura aqui parece um retângulo, né, com a parte de baixo dela com uma curva. É a entrada de dados. Cada profissional trabalha de uma forma diferente, cada profissional trabalha de uma forma diferente com o fluxograma, né? Eu acho essa forma bacana de trabalhar. Entrada de dados, né? Sempre que o usuário tiver que entrar com algum valor, a gente vai usar essa estrutura aqui. Então a gente solicita um valor para A, solicita um valor para B. Aí a gente cai num losango. O losango é a condicional, é o que vai fazer o teste. Se A maior que B, A é maior que B, se for verdadeiro, ele segue por este caminho aqui. Então ele imprime A é maior que B. Se A for maior, A é maior que B, por exemplo, o usuário informa A 10 e B 5. 10 é maior que 5, verdadeiro, então segue para cá. Se 10 não for maior que 5, a gente segue para o caminho do falso. Então vamos dizer que o usuário agora inverte, ele insere 5 para o A e 10 para o B. 5 é maior que 10? Não, é falso, então ele segue por esse caminho aqui. Então ele faz, olha, B é maior que A. Porque realmente o 10 para B é maior que o 5 para A. E aí os dois se encontram no fim. Para o fim você pode ter várias setas chegando, ok? É o que acontece com essa estrutura de processamento, que é o retângulo, né? Você pode ter várias setas chegando, mas só pode sair uma do retângulo. Não pode ter mais do que uma seta saindo de um retângulo. Porque aí você não vai saber qual o caminho que você tem que seguir. Eu poderia ter uma outra seta aqui, um outro condicional, né? Testando se o que recebe ele joga para lá ou ele volta, o que ele vai fazer, né? Um exemplo bem bacana também de fluxograma, pessoal, é para resolver a famosa equação do segundo grau, né? A Bhaskara. Fluxograma para resolução da equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara. Início. Então a gente entra com os valores de A, B e C. A, B e C seria: A é o coeficiente de x ao quadrado, B é o coeficiente de x e C é aquele coeficiente linear, aquilo que não tem um x. Lembram disso? Então a gente faz, olha, se A é igual a zero, ou seja, se for 0x², se sim, ou seja, não podemos ter um A igual a zero, porque aí não é a equação do segundo grau. Porque ela deixa de ser um x ao quadrado mais x e vira só x mais alguma coisa. Some o quadrado. Então a gente prossegue. Se A for diferente de zero, ou seja, existe um x², né? Então a gente faz aqui, ó, para calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. A gente faz, se o delta for igual a zero, a gente consegue calcular a Bhaskara utilizando x1 e x2 menos e mais, tudo mais. Agora, se o delta for menor que zero, a gente não tem raízes reais, lembram disso? Que não tem como você tirar a raiz quadrada de um valor que é zero. E a gente tem uma seta que joga para o fim. Se o delta for maior do que zero, a gente consegue calcular as duas raízes. Se o delta for igual a zero, a gente só tem uma raiz, que na verdade as duas raízes são iguais, né? Uma igual à outra. Mas é um fluxograma para resolver a Bhaskara, pessoal. Vocês nunca pensaram nisso? A Bhaskara é um algoritmo. Você calcula o delta, tira a raiz, joga para outra fórmula, faz um mais, né? E depois com menos. Então é um algoritmo, você pode representar por um fluxograma. Ah, Gilberto, então eu posso programar a fórmula de Bhaskara? Pode, existem muitos programas prontos na internet para isso. Você insere os valores da sua fórmula de Bhaskara e ela calcula quais são as duas raízes para você. Bastante simples, né? Se a gente fizer uma rápida pesquisa aqui no Google por fluxograma, você vai ver muita coisa. Procurar só o termo fluxograma e vir nas imagens aqui, você vai encontrar muitos fluxogramas. Olha que bacana, a lâmpada não funciona. A lâmpada estava plugada? Estava conectada? Não. Plugar a lâmpada.
A lâmpada estava plugada? Sim. O bulbo queimou? Trocar o bulbo. Eu não concordo com isso aqui, trocar o bulbo da lâmpada não, né? Mas, beleza. Se o bulbo não queimou, você compra a lâmpada nova. Se ele queimou, você troca o bulbo. Existe fluxograma para tudo, aqui é o que eu estou falando. Olha, funciona? Sim. Então não toque. Não funciona, você tocou? Não. Vai ter problema? Sim, idiota. Vai ter problema? Não. Afaste-se. Ah, Gilberto, mas como que eu sei o que eu tenho que fazer no meu fluxograma? Você pega o que você fez lá na sua descrição narrativa e converte para o seu fluxograma. A gente não converteu aqui, olha. Início é o início do programa. Você solicita um valor, solicita outro. Se o primeiro valor for maior, beleza. Se não for, por aí vai. Você vai tomando decisões. O seu software, ele tem que ter uma tomada de decisão. É difícil ter um algoritmo sem tomada de decisão. Senão não é um algoritmo, né, pessoal? O que difere um algoritmo de outro são as tomadas de decisão. Não sei se vocês repararam, né? Mas eu usei aqui um solicitar um valor para A, solicitar um valor para B. A e B são coisas que a gente chama de variáveis. Você faz, olha, A vai receber o valor do usuário. B vai receber outro valor do usuário. Então, A e B a gente pode substituir por A recebe valor. Vamos pôr assim, A recebe, solicita valor. Por que esse A igual? Mas é igual, eu não estou comparando. Não. Em programação, igual significa atribuir, receber. Então você está atribuindo um solicita valor para a variável A. Você pode substituir aqui também para variável B. A recebe solicita valor, B recebe solicita valor. Se A maior que B, imprime A maior que B. Falso, se não, né? É o famoso se não, imprimir B é maior do que A. Enfim, finaliza o software, ok? Como eu já disse, não tem muita coisa para falar de fluxograma também não. A gente vai começar vamos dizer assim, a pensar um pouco mais profundamente quando chegar em pseudocódigo, que a gente vai começar a trabalhar com um pouco mais de C, né? Vai entender um pouco melhor a estrutura do software. Até a próxima aula, então. Espero que vocês estejam gostando dos iniciantes de programação. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.